Bom, voltando ali onde nós estávamos, falando então, lendo essa parte da igreja original e infelizmente a igreja católica que entrou no meio por conta de Constantino e toda a sua junção do Império Romano, da crença do mitraísmo, e aí veio e no fim foi, né, ligando os deuses, né, pagãos romanos com o cristianismo. Não esta igreja que a gente leu no início, né, que Jesus chama Pedro e fala que ia edificar e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Nós vemos então uma religião nascendo por conta de algo político, por interesses pessoais, para que não acabasse ali o império dele num momento de dificuldade. Faz uma religião e junta os deuses, junta toda uma crença. E aí até os dias de hoje, infelizmente, nós que nascemos no Brasil, não mais a minha mãe, até a metade, claro, da sua juventude, porque antes ela era totalmente da Igreja Católica, meus avós, enfim, nossa história aí é católica e romana. Graças a Deus o Espírito Santo nos tirou dessa mentira. E hoje com a MCA International Church nós estamos tendo a oportunidade de não sermos um povo pagão, de não sermos um povo que está no mitraísmo, de não sermos um povo que está adorando a deuses, e sim somente a Deus por meio de Cristo e seu Espírito, ao Criador de todo o universo, ao Criador de todos e de tudo, aonde agradou a Ele fazer eu e você a primícia de toda a sua criação. Isso é demais. Temos um valor especial. Somos cidadãos dos céus. Não podemos nos render ao sistema religioso. Ir à igreja com aquela cara de santo, com a Bíblia debaixo do braço, e esperar que o pastor, o apóstolo, o bispo, Deus use ele para falar comigo, me leve na presença de Deus, e não usa roupa, e não faz aquilo, e não corta o cabelo, um monte de paradigmas, dogmas que foi imposto por homens, doutrinas humanas, culto a anjos, momentos de rituais e sacrifícios, né? Até mesmo uma vez eu havia falado qual a diferença de ir a um profeta pedir uma oração para ver se Deus revela algo, e de eu ir numa uma mulher que lê a mão esqueci o nome da cartomante, né? Lê a minha mão. Qual é a diferença? A diferença aí teve uma resposta. A diferença é que no profeta é o Espírito de Deus que vai falar, e na cartomante é o demônio que vai falar. Ei, você quer saber algo? Aqui, ó, nossa Constituição está tudo aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Deus usa os profetas? Usa. Hoje para confirmar, como eu já tenho falado nos vídeos, confirmar o que você já sabe, porque você sendo igreja, você sendo casa de Deus, já tem e habita em você o Espírito Santo. Então ele vai falar ou confirmar o que já está sendo falado para você e para mim. Nós não ficamos enganados. A palavra de Deus diz que Deus vai revelar aos seus santos os seus segredos, os seus mistérios. E isso é para todos aqueles que já entenderam que são cidadãos dos céus, que aceitaram a Jesus e agora tem o Espírito Santo, é a igreja, é templo de Deus. Ó, se você não sabia disso, está sabendo agora. E eu estou aqui por meio da MCA International Church, por meio da MCA School, querendo instruir você a não ficar enganado na religiosidade, e sim a viver o amor de Cristo, e sim a ter Deus como seu único, como seu mentor, como sendo o seu pai, como sendo ele o seu criador, e obedecer e reverenciar os seus mandamentos, porque aí sim o céu vai começar aqui na sua vida, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, aonde os seus testemunhos de vida, ou pessoais, vão declarar e mostrar, né, como já foi falado aqui em Mateus, como luz do mundo, você vai brilhar para as pessoas, os homens vão ver o brilho de Deus em você, e vão dar glórias a Deus, vão alcançar a Deus por meio do seu testemunho. E que testemunho é esse? De que Cristo Jesus, o das Escrituras, o Filho de Deus, está vivo, ressuscitou para trazer vida, a vida abundante de Deus para nós. Ei, ó, vamos lá, porque eu tô vendo que foi extenso aí essa aula, mas é interessante, a gente não pode parar por aqui. Bom, a gente vê então, né, que a maioria dos imperadores, é o 3 que a gente estava lendo,
era enoteísta, ou seja, acreditava em vários deuses. E a gente viu também que, no caso, a Igreja Católica, ela fez o seguinte: ela providenciou santos padroeiros para as cidades, né? Fazendo a mesma coisa de quando, no caso, os romanos, ou o deus mitraísmo, onde acreditava em deuses também, né? Existia Deus para cada coisa, não era somente o Deus de todas as coisas, não. Deus Sol, Deus Lua, Deus Noite, Deus Mar, Deus. Não. Nosso Deus é Deus, a gente já viu essa expressão, Deus dos deuses. Contra esse nosso Deus, que é o autor e consumador de tudo que existe, da nossa fé, inclusive, não há Deus minúsculo, Deusinho, né, que possa ir contra esse Deus. Eu não preciso chegar em Deus por meio desses deuses, e sim por meio do Filho. Eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 4. O papado, vamos ver isso. Foi criada com o apoio de imperadores romanos, com a cidade de Roma sendo o centro do governo para o Império Romano, e com os imperadores romanos vivendo em Roma. A cidade de Roma alcançou proeminência em todos os aspectos da vida. Constantino e seus sucessores deram apoio ao bispo de Roma como governante supremo da igreja. Olha isso. Logicamente é o melhor para a unidade do Império Romano, que o governo e Estado religioso sejam centralizados no mesmo lugar. Fica mais fácil. Mesmo a maioria dos outros bispos e cristãos resistindo à ideia da supremacia do bispo romano, o bispo romano ascendeu à supremacia por causa do poder e influência dos imperadores romanos. Quando houve a supremacia, ou seja, a queda, do Império Romano, os papas tomaram para si o título que anteriormente pertencia aos imperadores romanos, Máximo Pontífice. Ou seja, é o líder espiritual máximo da humanidade, da igreja na Terra. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, estes 4 devem ser suficientes para demonstrar a verdadeira origem da Igreja Católica. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã de seus credos e práticas. Claro, né? A Igreja Católica disfarça suas crenças pagãs sob camadas de teologia complicada. A Igreja Católica desculpa e nega sua origem pagã sob a máscara, de tradição de igreja, reconhecendo que muitos de suas crenças e práticas são em essência estranhas à Escritura. A Igreja Católica é forçada a negar a autoridade e suficiência da Escritura. Gente, com as atitudes que os católicos, infelizmente, eu tenho vários amigos católicos, mas aprenderam da maneira que eu também aprendi. Mas o dia que os meus olhos abriu, eu fui liberto dessa religião. Fui liberto dessa mentira que é de homens, é uma religião humana. Apocalipse 17 fala sobre a igreja prostituta. A igreja prostituta não é somente, claro, esta igreja, que infelizmente vem de um paganismo, mas sim a todo aquele que não dá ouvidos à voz de Deus. Cuidado! Temos várias pessoas dentro da igreja evangélica, do cristianismo, que estão infelizmente sendo a igreja de Apocalipse 17. Vamos ficar atentos, é já a última hora, não dá mais para brincar de cristão não, de ficar, sou religioso. Não, eu sou cidadão dos céus, eu entendi, por isso eu venço cada dia mal em o nome de Jesus. A origem da Igreja Católica é trágica, mistura de cristianismo com religiões pagãs que a cercavam na época. Ao invés de proclamar o evangelho e converter os pagãos, a Igreja Católica cristianizou as religiões pagãs e paganizou o cristianismo, gente. Embaçando as diferenças e apagando as distinções. Sim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi a Igreja Católica, que se tornou, no caso, a religião suprema do mundo romano por séculos. Contudo, um outro resultado foi mais dominante forma de apostasia cristã do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira proclamação da palavra de Deus, infelizmente. E aí eu cito novamente 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, onde o apóstolo declara: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta é a história da igreja da qual a gente fazia parte.
Achávamos que estávamos adorando a Deus. Achávamos que estávamos andando de maneira correta e certa, enquanto estávamos fazendo rituais que contradizem a palavra de Deus. É muito sério isso. E eu quero, em nome de Jesus, como líder da MCA International Church, ir junto com você para o céu. A hora que o Senhor chegar, não dizer assim: eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Mas eu preguei no seu nome, nós éramos da igreja do apóstolo, do bispo, do pastor Jonas. Nós éramos da igreja daquele homem de Deus. Eu não sei quem é você. Mas eu preguei no seu nome, mas eu expulsei demônios no seu nome, mas eu fiz no seu nome. Não te conheço. Para trás de mim, malditos para o fogo eterno. Por quê? Por causa da iniquidade de cada uma das pessoas. Vamos prestar atenção. Se nós somos de uma religião, nós somos chamados de iníquos, ou seja, pessoas afastadas, separadas de Deus. Pessoas religiosas não entrarão no céu. Agora, cidadãos dos céus, homens e mulheres que aceitaram a Jesus e seguiram perseverantes na sua palavra, estes é que vão entrar no céu, independente de placa denominacional, independente de se é MCA International Church ou não, se é batista, se é presbiteriano, se é qualquer outra igreja que escolheu a Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach das Escrituras, o Filho de Deus, e não o Jesus pagão, e não o Jesus religioso. Jesus é poder de Deus para aquele que acredita. Se você acreditar em Jesus como Filho de Deus, você vai vencer. É necessário abrir o seu entendimento. É necessário você vir comigo para o mesmo entendimento, pensar na mesma coisa, falar a mesma coisa, para que nós possamos mudar parte do mundo, ou o mundo, se nós conseguirmos, antes que o Senhor venha buscar a sua igreja, até os confins da terra. Deus abençoe sua vida. Essa é a história da igreja. Decepcionados, eu fiquei decepcionado quando eu li tudo isso. Eu falei, nossa, eu fazia algo que eu acreditava que estava certo. Não valeu, foi de nada. Agora, graças a Deus, estamos livres, libertos, por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso o apóstolo São Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não volteis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E volto a citar a 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vigie, ore para não entrar em tentação. Você não faz parte de nenhuma religião. Você faz parte de uma igreja da qual eu sou o líder. Por isso estou falando a você aqui na MCA School de uma igreja que é a eleita e escolhida entre várias outras, graças a Deus, em o nome de Jesus, espalhadas pelo mundo, que vão morar no céu. É uma igreja só. É a noiva, é a única noiva do Senhor. E você está fazendo parte deste ministério, desta igreja, ou você faz parte da noiva de Cristo. Seja bem-vindo à MCA International Church, esta igreja que está no Evangelho que restaura, que está no poder de Deus em o nome de Jesus, que anda no Espírito de Deus, com o Espírito Santo, confirmando todas as bênçãos na vida de todo aquele que nele crê. Deus te abençoe. Próxima aula tem mais coisas boas vindo por aí. Aplicativo abençoado, ferramenta poderosa que Deus nos deu para a gente poder estar junto, entendendo a palavra de Deus, entendendo quem somos nós e o que podemos fazer hoje por meio de Cristo em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. Tem mais vídeos para você poder estar aí estudando juntamente comigo, tá bom? Em breve, vários outros vídeos também, com o Bispa Neuza, com o Bispo Valdemar, com a Bispa Líbina, estarão aí trazendo também para você, aqui através da MCA School, estudos abençoados para ajudar a sua vida, a você ser uma bênção em o nome de Jesus, tá certo? Deus te abençoe, fique na paz, forte abraço, em o nome de Jesus.